É muito comum, dentre as queixas sobre o envelhecimento da face, a perda do contorno facial, dessa transição cérvico-facial, por uma série de fatores que a gente vai conversar já já. Mas eu quero convidar você, antes de mais nada, para essa série, então, de 2 vídeos. A gente se vê agora nesse vídeo e eu te convido para na semana que vem a gente continuar esse bate-papo, para numa questão de tempo de internet isso também não ficar muito prolongado. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero agradecer a você que já é audiência fiel do canal e dar as boas-vindas caso do outro lado da telinha você seja novo por aqui. A ideia do canal é que a gente, de uma maneira tranquila, converse sobre estética facial, estética corporal e as inovações tecnológicas e farmacêuticas, caso desta série, que permeiam esse mundinho. Então vamos junto, vamos conversar sobre maneiras, através de alguns injetáveis imprescindíveis, de como atenuar, suavizar ou corrigir o contorno facial. Bem, pessoal, são vários os fatores que reunidos respondem pelo envelhecimento, claro que facial especificamente. Fatores intrínsecos e fatores extrínsecos já muito abordados em vídeos anteriores. E também em vídeos anteriores, o que a gente fez, até para tornar o assunto um pouco mais leve ou talvez um pouco mais didático, seria pegar os segmentos cosméticos da face, as unidades cosméticas da face, e conversar sobre o preenchimento de cada uma delas. Então a gente falou sobre o preenchimento frontal, o preenchimento da glabela, o preenchimento da têmpora, o preenchimento da olheira, o preenchimento malar, do bigode chinês, do mento. Nesse vídeo, necessariamente, eu preciso convidar você para um raciocínio diferente, porque tem tudo a ver com o preenchimento e o que a gente já conversou de conteúdo sobre o assunto, mas a gente aqui necessariamente fala numa abordagem um pouco mais ampliada do que simplesmente entender aquela unidade cosmética. Então, quando a gente fala no que o envelhecimento ósseo, na perda da estrutura óssea, no adelgaçamento, no afinamento das estruturas, na mudança de ângulo de algumas estruturas, na perda da massa óssea propriamente, que acontece com você, comigo, com todo mundo, na queda dos tecidos moles, músculos, gorduras, no envelhecimento cutâneo propriamente dito, quer dizer, todos esses envelhecimentos reunidos respondem pela flacidez, pela queda jugal, pela queda da bochecha, que faz essa espécie desse peso, desse apagamento daquela linha muito jovem. Isso não é exato, mas em geral vai mais acometer a população a partir dos 40 anos de idade. Então quase sempre a gente observa que o terço inferior da face, e especificamente a perda do contorno ou a mal definição do contorno, vai começar a acometer ou ser queixa trazida por pacientes da 5ª década de vida. Então é a partir dos 40 anos, mais ou menos, que a gente começa a se preocupar com essa questão, com a transição cérvico-facial e com o contorno facial. E aí, eu queria que a gente lembrasse do conceito que a gente já conversou em vídeo específico dos MD Codes, que particularmente eu gosto muito, porque além dele, de alguma forma, sistematizar o uso do ácido hialurônico, ele nos norteia, especialmente em relação a volume. Então eu sei que eu preciso preencher o ângulo, eu sei que eu preciso preencher o pré-jaw. A gente vai chamar esse peso de jaw, não me perguntem por quê, mas eu não sei porque isso não é traduzido, mas esse peso a gente vai chamar de jaw, e o que a gente vai precisar abordar é preencher o que a gente chama de pré-jaw. Vamos falar de pós-jaw para ficar mais característico, então a gente vai preencher o pré-jaw e o pós-jaw para criar essa espécie de tração.
Então eu não coloco mais peso aqui, isso já está me apagando, isso já está me desenhando para baixo. Eu preencho antes e preencho depois, já no ângulo da mandíbula e subo, fazendo o ramo da mandíbula. Além disso, me definir mais, de deixar o ângulo da mandíbula e a mandíbula propriamente dita mais estética, mais participativa na beleza plástica da face, isso faz com que essa sensação de que eu estou emendando face e pescoço seja atenuada, seja corrigida. E aí eu vou convidar vocês a lembrar, e para quem não conhece, eu vou pedir a produção para colocar a questão do JW1, o JW2 e o JW4, que seriam os códigos médicos, os Medical Codes ou os MD Codes, por isso que a gente fala tanto em MD Codes, seriam os códigos médicos que, uma vez preenchidos, melhoram a aparência e as perdas da topografia, da região da mandíbula e já começam a disfarçar, atenuar, corrigir o peso do jaw. Mas esse não é um vídeo sobre preenchimento de mandíbula, por isso esse não é o título lá da miniatura quando vocês o encontraram. Por quê? Porque para essa sustentação, a gente necessariamente também precisa abordar a região malar. E aí eu convido a vocês a reverem esses vídeos, o preenchimento da mandíbula, o preenchimento malar, e aí a gente vai lembrar, tal como a gente lembrou aqui do JW1, o JW2 e o JW4, do CK1, CK2 e o CK3. O TIC1, TIC2, TIC3 e é TIC porque é bochecha em inglês e a gente vai falar os MD Codes em inglês, porque o Maurício de Maio, apesar de ser um orgulho de um cirurgião plástico brasileiro, é ele quem ensina os MD Codes para o globo, isso é motivo de orgulho para a gente no Brasil, mas a gente então vai precisar lembrar que essa região malar e essa região mandibular vai precisar ser abordada, tá certo? Claro que você já deve estar pensando aí do outro lado que às custas de ácido hialurônico. E aí eu quero te provocar, e é por isso que a gente vai então se encontrar na semana que vem para parar para pensar até que ponto só com ácido hialurônico ou com bioestimuladores de colágeno, já que a gente está falando em firmeza e sustentação, ou com produtos que prometem ser revolucionários, inovações farmacêuticas, como eu disse na introdução desse vídeo, e que permeiam os nossos tratamentos e que podem vir a mudar a nossa vida enquanto profissionais injetores da cosmetria e a vida de todos nós que somos potenciais pacientes da cosmetria ao sermos abordados por esse tipo de queixa. Então por hoje é só. Quero dar beijos, uma boa semana, juízo com a pele e esperar por vocês semana que vem. Até lá!